Olá a todos, estou fazendo aqui mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser talvez o vídeo mais importante que eu já fiz no canal. Eu tenho muitas coisas para falar antes de começar a falar realmente do assunto que eu quero discutir hoje. Eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu tô com o computador, eu escrevi algumas coisas e é tanta coisa, não dá para falar assim de cor porque é muita coisa. Esse vídeo pode ser chocante para alguns, você pode se emocionar, se frustrar, você pode rir de algumas coisas que vão falar. É o vídeo mais pessoal que eu já fiz e talvez um dos mais que eu farei. Peço que não julgue antes de ouvir até o final. Não publique versículos bíblicos nos comentários contra mim, porque você pode até publicar, mas eu já li todos esses que vocês vão publicar, ou que vocês talvez pensem em publicar, várias vezes. Já estudei por vários anos, então você publicar não vai mudar nada pra mim, tá? E eu pretendo abordar esses versículos que vocês vão saber quais são. Vocês vão pensar neles, algumas pessoas vão pensar neles em outros vídeos, tá? Então, se você não sabe, eu sou gay. Eu acho melhor o termo homoafetivo do que gay, porque homoafetivo quer dizer o que bate aqui no meu coração. Quando eu penso nisso, quer dizer que eu sinto amor romântico por homens, por pessoas do mesmo sexo que eu, do mesmo gênero. E, e é isso. E quando eu falo gay, as pessoas pensam em pessoas que fazem sexo anal, talvez, ou algumas pessoas que não entendem ou que têm esse tipo de ignorância. Mas simplesmente significa, quer dizer, ser homoafetivo, por isso que eu gosto mais dessa palavra, simplesmente significa que eu sinto afetividade por homens e não por mulheres. E o que acontece, sabe o que acontece assim, com as pessoas, sabe quando você gosta de uma pessoa, mas é um gostar além de amizade? Aquela coisa gostosa, aquela sensação de aquele coração batendo mais forte? É isso, é simplesmente isso. Só que no meu caso eu sinto por homens e pessoas como que têm o mesmo sexo que eu. E também envolve, é claro, a questão da atração física. Mas eu acho que isso é muito mais real, muito mais certo de dizer do que a pessoa achar que é só atração física, né? E também não é safadeza, não tô falando de safadeza, não tô falando de promiscuidade. Tô falando do que eu sou. Eu sou assim. E eu não devo satisfação sobre isso para ninguém, mas é para vocês entenderem esse vídeo. Eu preciso explicar. E também é um vídeo de uma conversa que eu preciso ter comigo mesmo e preciso pôr as claras. E espero que ajude muitas pessoas. E como ser homoafetivo afetou a minha mente e o meu coração, causando um distanciamento entre minha mente e o coração, de modo que eu andei por muitos anos com a minha mente para um lado, com o meu coração indo para o outro, os dois brigando. Isso causou uma angústia muito grande, muita ansiedade por muito tempo. E vou explicar, né, gente? Esse vídeo vai ser longo, então você já deve ter visto pelos minutos aí. Fiquei neurótico por muito tempo, ainda tem algumas coisas para me tratar, né? Por exemplo, porque eu entendia que ser homoafetivo era pecado e que eu não poderia nunca agir em relação a isso, sabe? Eu precisaria ser abstinente pelo resto da vida ou esperar que isso mudasse, né? Então era uma luta contra um desejo que é muito natural para mim, que é muito arraigado dentro de mim, assim como quem é heterossexual sente coisas no coração, sente afetividade pela pessoa do sexo oposto, e você vai tirar isso, é muito difícil. Você pode até esquecer de uma pessoa, mas logo ou depois de um tempo, você vai sentir isso por outra pessoa do sexo oposto. Nunca vai ser pelo mesmo sexo, a não ser que seja bissexual, né? Aí é outra coisa. Mas então, quando eu me tornei evangélico, eu entendi isso, entendi que era pecado e que eu precisava lutar contra isso.
Isso acarretou com que eu, com o tempo, com que eu tivesse medo de ter qualquer tipo de prazer, ainda que não fosse um prazer considerado pecaminoso pela maioria dos evangélicos. Porque se eu começar a sentir algum prazer e deixar me levar por esse prazer, seja prazer, coisas assim, que não tem nada de pecaminoso em si, sabe? E eu achava, isso acabava tocando o meu coração, e daí meu coração é homoafetivo, daí eu ficava com medo de ir para essa área, eu preciso me reprimir. Olha um exemplo disso. Eu peguei alguns exemplos que eu lembrei da minha adolescência ainda. Gula. Teve uma época que eu fiquei tão grilado com esse negócio de gula, eu não posso cometer gula porque. Tá, daqui que é gula. Tá, pra mim gula na época era o seguinte, eu comer qualquer coisa se eu não estivesse com fome. E como que eu definia fome? Muita fome. Pra mim fome era muita fome, eu tô morrendo de fome. Então sabe quando você tá com aquela vontade de comer um bolo verde? Ou um bolo verde. Eu vou falar desse bolo verde, eu até me confundi. Uma vez eu vi um bolo verde na geladeira que tinham trazido. E eu queria comer esse bolo verde, mas eu não estava com fome. Eu estava apenas com uma vontade de comer, né? Mas não é isso que é gula. Gula é aquele negócio descontrolado, assim. Não quer dizer que você comeu um bolo porque você não estava morrendo de fome, que isso é pecado. E o que eu fazia? Eu queria comer aquele bolo, então eu pensei, eu preciso ficar com fome. Aí eu saí para correr. Eu fui correr para ver se isso queimava calorias e eu fosse sentir fome. E você entende? Essa pira não é isso que é a gula, não é isso, entendeu? A gula é aquele descontrole, tem geralmente algum motivo emocional, alguma outra coisa, sabe? Você tenta é, preencher esse vazio com a comida, entendeu? São coisas desse tipo. Outra coisa, teve um dia que eu fiquei grilado também, um dia não, um período da minha vida, isso tudo foi na adolescência, que eu deveria obedecer às leis à risca, senão eu estaria em pecado também. À risca, tudo, todas as leis. E eu descobri que eu tinha uma bicicleta, né? Eu tinha uma bicicleta nessa época, eu andava de bicicleta. Eu descobri que bicicleta você tem que usar capacete, você tem que ter um sininho, você tem que ter retrovisor, uma faixa colorida para alertar os outros motoristas. Tem uma série de regulamentações, ainda que nenhum policial vai te dar multa por isso. Eu achava que tinha que ser, senão ia estar em pecado. Eu achava que tinha que atravessar na faixa, se não era pecado, porque a lei diz que é para atravessar na faixa. Isso está na Bíblia, né? A Bíblia diz para obedecer às autoridades, submeter às autoridades. E é tão engraçado pensando nisso, assim, sabe? Hoje, mas para mim isso era muito real, muito real. Eu tinha que fazer isso. E, sabe, atravessando a faixa. Isso é tão engraçado. Se não tem nenhum carro vindo, se você tá, tipo assim, num lugar que é seguro, não é pecado você atravessar no meio da rua, mas eu tinha essa neurose na minha cabeça. A explicação para isso, e o que eu acho que era por causa dessa repressão que eu tinha, tanto contra a homoafetividade no meu coração, que eu entendia tudo como, assim, eu era perfeccionista ao extremo, eu tinha que ter tudo sob controle para que eu controlasse esse desejo, para que ele não saísse um milímetro, sabe, do controle. E eu passei assim por muitos anos com essa culpa e eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia me divertir muitas vezes. Eu me lembro que às vezes eu saía com alguns amigos e a gente começava a se descontrair, começava a rir. E eu percebia que quando eu me descontraía, eu sentia mais desejos homoafetivos. E daí eu comecei a associar a distração e ter prazeres e levar uma vida tranquila com homoafetividade. E eu comecei a me fechar até para isso, sabe? É uma coisa louca. Então eu continuei assim me reprimindo até que os 18 anos no meu aniversário, convidei um colega para ir nessa festa, né? Teve uma festa bem legal e eu lembro que eu sentei no sofá assim, ele sentou do lado e eu percebi que eu tava gostando dele. A gente nem era tão próximo, nem era amigos assim, tão próximos, eu percebi que eu tava gostando deles. Gostando, e eu não tô falando de atração física, gostando, sabe quando o coração bate mais forte? E aí, como uma pessoa controladora que eu era, eu queria fazer tudo o mais certo possível. Eu falei, eu vou cortar esse mal pela raiz.
E nessa noite eu passei a noite inteira orando, sabe, entregando a Deus. Eu falei, Deus, se for preciso, não me caso, eu fico solteiro a vida inteira, não vou encontrar ninguém e tal. E eu fiz, foi uma experiência chocante, assim, é como se eu pegasse o braço, assim, sabe, peguei um braço, cortei fora, esse braço tá podre, não quero mais ele. Foi isso que eu fiz na minha alma, nesse dia. E eu decidi, pronto, vou cortar pela raiz esse mal. E durou um tempo, até que durou um tempo. Eu fiquei assim, sem esse braço da homofetividade, ficou cortado por um tempo, mas na verdade ele estava só adormecido. E aos 19 anos, um ano depois, né, não exatamente um ano depois, mas um ano depois, eu tive meu primeiro contato afetivo e foi o primeiro rapaz que eu beijei aos 19 anos. E aí foi um dos dias assim mais bons, um dos melhores dias, né? Não dias bons, foi um dos melhores dias da minha vida e também um dos piores, um dos mais terríveis e aquela mistura de culpa com isso é muito bom e de segurar a mão de alguém, sim, sabe, que você gosta, dessa forma sentindo esse amor romântico, não apenas amizade, quando você sente o coração bater forte, é uma loucura experimentar isso pela primeira vez aos 19 anos, né? Eu fico até difícil falar, assim, meio mal por ter passado tanto tempo me culpando e achando que Deus estava contra mim por causa disso. Eu me lembro que nessa noite, quando isso aconteceu, eu orei. Eu orei muito, eu disse, Deus, isso, eu achando que era pecado, eu sei que isso é pecado, eu falei para Deus, mas eu não queria viver sem isso. Foi isso que eu abri mão então aquele dia, quando eu fiz 18 anos, de viver isso, então era isso. E então eu senti no meu coração, depois dessa oração, dessa angústia, de. Eu senti no meu coração de abrir a Bíblia online, aquela no celular. Quando eu abri, dizia ali, a primeiro versículo que eu encontrei, dizia ali: E Deus disse a Abraão: Abraão, estarei contigo onde quer que você vá. E ali, mesmo assim, eu senti, mesmo achando que eu estava em pecado, eu senti o amor de Deus me dizendo: Eu estou contigo, mesmo assim, onde quer que você vá. E tá, e passou, esqueci com o tempo, demorou, esqueci desse rapaz, demorou muito. Esqueci e continuei a vida, né? Dessa mesma forma, tentando, às vezes não conseguia, às vezes escapava aqui, mas continuando e com essa mesma ideia, não querendo mudar essa ideia. E eu fui morar nos Estados Unidos aos 23, 24 anos. E que experiência que é morar sozinho, porque quando você mora sozinho, ainda mais em outro país, você tem a chance de ser quem você quer ser. Você não tem mais a pressão familiar, nem nada, assim, ou da cidade, tipo assim, que se eu fizer isso aqui, o que vão achar de mim? Mas eu não queria me tornar um homossexual, assim, ou digamos assim, já era, mas eu não queria agir como um, sair com caras. Eu ainda tava nessa mesma decisão que eu falei. E eu mudei para um lugar nos Estados Unidos, onde eu moro ainda hoje, que é muito conservador. É, sim, é muito cristão, muito conservador. Então eu tinha tudo para que essas ideias fossem fomentadas ainda mais no meu coração, para que elas fossem reforçadas, né? E eu me envolvi bastante na igreja, eu fiz amigos, assim, apesar de não ser um lugar repressivo, essa igreja onde eu ia, não era um lugar que eles te pressionavam, era um lugar de muito amor mesmo. As pessoas foram muito amáveis comigo, embora eu não tenha exposto isso, na verdade, com eles lá, mas eu tive um tempo muito legal e eu tinha tudo para que essa ideia continuasse, sabe? E aí eu conheci esse rapaz na igreja ainda, num acampamento, e a gente conversou, descobri que ele também era homoafetivo e eu tal, a gente não se envolveu nem nada, nunca aconteceu nada, nem pensei nisso. Não sei se ele pensou, né? Mas eu não queria nada, só tô para deixar claro que não foi por causa de um envolvimento como esse que eu decidi, que eu mudei de opinião a respeito disso.
Mas um dia ele falou que ele não teria problema, sabe? E que ele não teria problema em casar com um cara, com outro homem, se esse outro cara amasse a Deus acima de todas as coisas e se ele amasse a Deus também acima de todas as coisas. E eu fiquei chocado com isso que ele falou. Eu taquei na cara dele assim, vomitei na cara dele um monte de versículo bíblico, né? E Paulo diz que continuaremos no pecado se não é porque estamos debaixo da graça que nós vamos continuar no pecado e tal. E eu falei isso pra ele e a gente teve uns desentendimentos, mas ficou por essa assim. Ah, por outros motivos a nossa amizade acabou, mas enfim. E nesse período eu estava lendo um livro chamado Meu Êxodo, assim, do Alan Chambers, My Exodus, esse livro. Voltando, eu não sei se tem esse livro no Brasil, mas ele conta, esse Alan Chambers, ele é o líder ele foi o último presidente do ministério chamado Êxodos Internacional. Era um ministério cristão que lidava com homossexuais cristãos e ajudava a pessoa a ser abstinente, ajudava a pessoa a viver como hétero e tudo mais. E o Alan Chambers foi o último presidente. Ele é homossexual, ele casou com uma mulher, tem 2 filhos. E resumindo o livro, quem escreveu foi ele e a esposa, eles estão casados, tudo mais. Ele conta a trajetória dele. E em 2013 ele resolveu fechar a Êxodos Internacional e ele explica por que no livro. Ele percebeu que as pessoas estavam achando que ele tinha se tornado hétero e na verdade não se tornou hétero. Ele deixa isso bem claro, que é algo que, digamos assim, é algo que ele tem que trabalhar, ou digamos assim, que ele teve que trabalhar com isso por muito tempo, né? E hoje provavelmente é algo pacificado no coração dele, mas nunca naquele se tornou hétero, né? Não se tornou. E achei até engraçado uma experiência que ele contou que foi assim, ele contou que para ter a primeira relação sexual com a mulher dele demorou 8 meses. E eu penso nisso hoje assim, eu falo, que absurdo. Ele demorou 8 meses, porque não tinha pulsão, não tinha desejo natural por ela. O desejo natural dele não era por homens. É claro que ele vive bem, e eu quero enfatizar isso, porque existem muitas pessoas que vivem bem, que tentam esse caminho e vivem bem, e que se está bem, ótimo, continue assim, maravilha. Mas ele entendeu que estava fazendo mal, esse ministério estava fazendo mal para as pessoas, para os homossexuais, bissexuais, porque estava passando a ideia de que elas iriam mudar. E que o caso dele, esse cara, eu conversei com ele, cheguei a conversar com ele por telefone, eu tive essa oportunidade. Ele falou, olha, o meu caso é um entre vários, que a maioria não consegue. E aí ele terminou o livro o seguinte, eu pensei, tá, ele vai falar, homossexualidade é pecado ou não? Eu estava esperando essa resposta. Por quê? Se ele falar que é pecado, eu ia falar assim, esse cara é um herege, vou descartar esse livro da minha memória. Se ele falar assim, homossexualidade não ou melhor, se ele falar homossexualidade é pecado, só vai reafirmar aquilo que eu já acredito. Se ele disser homossexualidade não é pecado, eu vou falar, esse cara é um herege, vou descartar esse livro, sabe? Descartar esse livro, entendeu? E de toda forma, eu ia vencer, digamos assim. O livro não ia servir para nada, a não ser reforçar minhas ideias. E ele não diz nada disso, ele diz assim, olha, não vou responder, só sei que a gente tem que confiar na graça de Deus. E isso ele responde no livro, isso me deixou assim de cabelo em pé, fiquei com uma raiva, porque daí eu não consegui tirar o livro da minha cabeça, eu não consegui tirar essas experiências. Ai, ai, então nesse período ainda eu conheci um rapaz pela internet e comecei a gostar dele. E tá novamente isso acontecendo. E eu passei, depois desse livro, e com tudo isso que tinha acontecido, todo, sabe, dessa conversa com esse outro cara da minha cidade, com esse outro rapaz da minha cidade, eu comecei a questionar. Parei pra pensar, tá, e talvez se Deus. E talvez se Deus não tivesse contra isso, sabe? E se Deus tolerasse isso? Foi assim que eu comecei. E se Deus apenas tolerar? Porque eu sei que Deus tolerou várias coisas na Bíblia que a gente sabe que não são certas. E que Deus falou que não eram certas, mas Deus tolerava. E tem vários motivos, sabe?
A poligamia, a escravidão, eram coisas que não foi Deus que criou, mas ele tolerou essas coisas por muito tempo, ou pelo menos assim, não mostrou que, não julgou as pessoas que faziam essas coisas, né? E tem os motivos, e você consegue achar motivos que justifiquem até isso, o fato de Deus ter tolerado, essa tolerância de Deus. Eu pensei, então, e se, e se Deus pelo menos tolerasse eu viver como homoafetivo? E se Deus pelo menos tolerasse isso? Isso tocou, sabe, trouxe uma certa esperança assim dentro de mim, sabe? E eu comecei a questionar e eu não queria ser enganado pelo meu coração. Eu não quero, não queria e não quero até hoje nunca desagradar a Deus. É a única coisa assim que talvez seria mais difícil saber que eu estou desagradando a Deus e que estaria longe de Deus. Isso seria a pior coisa para mim. Então eu decidi, vou ficar bastante na igreja, eu vou ir bastante, eu vou orar bastante, porque eu não quero ser enganado. Só que esse processo foi muito difícil, porque independente da resposta, se Deus falar sim, pode ir, isso aí você tá bem, pode ser um afetivo de boa. Ia ser difícil, porque isso iria questionar todas as outras crenças que eu também tinha. Digamos assim que a crença mais forte que eu tenho, mais arraigada dentro de mim é Deus existe, tá aqui, ó, número 1. E talvez a número 2 era, olha, a homossexualidade é pecado, tá aqui embaixo, sabe? Então se eu questiono essa, você entendeu? Começa a questionar tudo. E então, se Deus dissesse não, também ia ser muito difícil, porque eu já estava criando expectativas e uma esperança. Então eu comecei a conversar com pessoas, eu não queria tomar essa decisão sozinho, eu queria conversar com pessoas, e especialmente pessoas que discordassem de mim. Eu conversei com um casal que eu conhecia numa igreja no Brasil, numa igreja no Brasil, que os dois são homossexuais, né? Só que um é um homem, a outra é mulher, e eles se casaram porque eles entenderam que é pecado uma vida homossexual. E assim como no caso do Alan Chambers, eles também demoraram um ano para conseguir ter relações e tiveram até que fazer umas coisas que eu não vou nem comentar, mas para conseguir desenvolver a sexualidade deles. E ainda eles me contaram a dificuldade que é de ter amigos do mesmo sexo, que às vezes eles começam a sentir uma intimidade muito grande. Isso eu não estou nem falando de sexo, não estou falando nem de sexo, veja, eu estou falando de afetividade. Eles começam a sentir afetividade romântica por pessoas, amigos do mesmo sexo. E eles precisam cuidar com isso e, e enfim. E eu pensei, é isso, eu já sabia, só confirmou uma ideia que eu já tinha. Se eu quiser continuar como hétero, e abandonar uma afetividade na minha vida, eu vou passar por isso, ou vou continuar abstinente, vou continuar solteiro e tudo mais, e não vou ter parceiro e tal. E eu pedi a visão deles sobre o assunto. Eu falei, olha, eu tô achando que isso é algo que Deus é, iria tolerar. Até me perdi, que Deus teria tolerância com isso, né? E eles falaram assim, você sabe o que a gente pensa, né? Não adianta a gente argumentar, que é que eles acham que é errado. Então eles não precisavam nem falar. Mas eles viram o meu estado, eles falaram assim, você está se destruindo dessa forma. Então, em momento nenhum eles falaram assim, olha, isso aí não é pecado, mas eles viram que isso estava, essa angústia, que isso estava causando dentro de mim. E eu conversei também com um pastor de uma igreja em outra cidade, né? Um pastor de adolescentes, e que é um amigo, né, na cidade, um amigo chegado, e falei com ele sobre esse tema e ele disse que para ele não tinha problema nenhum. Na verdade, ele já tinha me falado isso, me questionado sobre isso, o que eu achava, se eu achava que isso era algo assim que Deus faria uma concessão para isso, né? E na época eu conversei com isso sobre ele, mas eu não liguei assim. Eu pensei, não, esse assunto não concordo, e ficou por isso, a gente nem discutiu nem nada. Mas dessa outra vez eu falei com ele e ele falou, não tem problema nenhum, você vai aplicar os mesmos princípios cristãos que você aplica a um relacionamento heterossexual, você vai aplicar
a um relacionamento homoafetivo, né? Mas ainda não era suficiente, eu queria ter certeza, sabe? Porque algo, como eu disse, era algo muito arraigado, precisaria talvez o próprio Deus falar comigo sobre isso. Porque imagina, você passa 25 anos da sua vida acreditando numa coisa e martelando aquilo na sua cabeça e reprimindo, reprimindo. Para você de repente mudar de ideia é muito difícil. E como eu disse, unir a mente e o coração é muito difícil quando o coração e a mente estavam separados há tanto tempo. A minha mente racional acreditando que era pecado, né? E estava falando, não, vou te reprimir. E o coração que pulsava naturalmente nesse sentido, não queria. Eu lembro uma vez eu estava numa reunião de oração e uma pessoa orou por mim e falou assim, Deus vai... Essa pessoa orou para que Deus unisse minha mente e coração. E daí que veio a ideia do título desse vídeo, né? Porque eu pensei muito nisso que essa pessoa orou. Ela não me conhece pessoalmente, não sabe muito praticamente nada da minha vida pessoal. E ela orou isso e eu achei muito interessante, assim. Eu pensei, o que será que Deus tá fazendo dentro de mim, sabe? E para mim o principal tema de pensando assim em mente e coração é isso. E por isso que é tão difícil falar sobre isso ainda até hoje, porque é algo que que causou muita dor e ainda causa até hoje, né? Então, e depois, nesse tempo, ainda recebi 3 profecias, né? Eu acredito em profecias, eu acredito que Deus revela coisas para nós através de outras pessoas. E geralmente eu levo mais em consideração profecias de pessoas que não me conhecem, porque é muito fácil você conhecer alguém, conhecer a vida da pessoa e você começa a falar coisas da sua cabeça que não tem nada a ver com Deus, que não é profecia, não é revelação. Enfim, é, uma delas foi em 3 cidades diferentes, por 3 pessoas diferentes. Eu recebi as profecias numa certa cidade no Brasil. Uma pastora orou comigo quando eu estava assim, angustiadíssimo, orando sobre isso e pensando nesse rapaz com quem eu estava, por quem eu estava apaixonado, né? Falava, Deus, me responde, será que eu continuo? O que que eu faço? E essa pastora veio orar comigo, não depois de um tempo, depois que eu me acalmei, teve um momento lá que eu me acalmei em Deus, eu fiquei tranquilo. E depois ela veio orar comigo, ela falou assim: "Deus só tem uma palavra para você". E ela disse: "Virada". Disse de uma mudança muito grande. Ela falou assim na minha vida que ia acontecer. Isso foi nesse período de transição que eu estava. Então eu pensei, bom, Deus tem uma virada para mim, ou eu vou aceitar de uma vez, ou Deus vai arrancar isso da minha vida de uma vez, né? Isso que eu pensei. E em outra cidade também, um amigo que me conhece um pouco, mas ele não sabia que eu estava nessa angústia, né? Que eu estava orando sobre isso, e ele disse assim, ele olhou para o céu, né? A gente estava num lugar aberto e ele disse que viu uma estrela, era uma estrela bem brilhante, assim. Eu tava vendo também, acho que é Marte, seria, eu não sei, pensando aqui. E ele disse que Deus me dava aquela estrela como um pingente para me reafirmar na minha beleza. E o que eu entendi com isso era que, na verdade, eu não sei muito bem o que significa, mas eu tava assim, eu entendi ainda como Deus o trabalhar de Deus e Deus ainda mais confirmando, porque Deus poderia falar qualquer coisa contra isso, né? Porque ainda estava nesse processo de perguntas e Deus fala de me reafirmar na minha beleza e na minha história com a homoafetividade. Eu acho que ela está um pouco ligada com relação da minha infância, de eu não me sentir bonito o suficiente para o padrão da cidade onde eu morava. E justamente nessa cidade eu recebo essa palavra. E no dia seguinte eu iria viajar para me encontrar com esse rapaz, né, que eu estava gostando. Então, por isso eu entendi também como uma confirmação de Deus. E é tipo assim, né? Quando alguém que eu acho atraente me acha atraente também, isso acaba sendo um pouco acaba sendo como cura para mim, de certa forma, sabe? Uma vez eu vi tem uma pregadora evangélica chamada Helena Tanuri e ela dizia que ela achava o pé dela feio.
E o marido dela, antes de ser marido, quando eles se conheceram, uma vez olhou pro pé dela e falou: Nossa, você tem pé de bailarina. Tipo assim, soou como um elogio. Não sei se pé de bailarina é bonito, mas soou para ela como um elogio. Então você vê pessoas sendo usadas para te curar. E o que eu entendi foi o seguinte: Deus vai usar esse rapaz talvez para me ajudar a curar essa autoimagem que eu tenho de mim mesmo, né? Essa coisa errada de me achar rejeitado ou de me achar feio, esse tipo de coisa. E daí a última profecia foi de volta na minha cidade nos Estados Unidos, né? Eu já estava praticamente 100%, já tinha me aceitado quase 100%, já estava tipo assim, beleza, Deus já falou, já entendi, fechou, vamos agora continuar a vida e me preocupar com outras coisas. Mas aí, né, a dúvida vem, né? Eu tava nesse culto e tinha um pregador de fora que não me conhecia e tudo mais, ele ia orar pelas pessoas no final do culto. E eu orando, Senhor, e aí? Poderia confirmar mais uma vez? E o que eu entendi Deus falando no meu coração, eu tive essa impressão de Deus falando assim: você só deve amar as pessoas. Somente ama as pessoas. Tipo assim, é isso que é importante, amar as pessoas. E que isso significou para mim é o seguinte: olha, não importa se você tem uma afetividade assim ou assada, ou ame as pessoas, é isso. Se essa sua afetividade, se através dela você consegue amar as pessoas, entendeu? Você continua. Se essa afetividade não vai te fazer com que você prejudique outras pessoas, então ame. E aí eu fui orar com esse cara, eu pedi para ele orar, que eu tinha algumas decisões para tomar. Nesse sentido, eu não falei o que era, claro, mas ele orou para mim e eu inclusive gravei essa oração que ele fez, né? Porque lá nessa igreja onde eu ia, o pessoal gosta de gravar as profecias para ver se elas se cumprem depois, para confirmar, né? Porque a gente sabe, nem toda profecia se cumpre, porque nem toda é profecia, às vezes é coisa da cabeça, enfim, da pessoa. E a primeira coisa que esse cara falou, quando ele começou a orar, ele falou assim, ele deu uma risada, tipo assim, não entendi porquê, mas ele falou assim, apenas ame as pessoas. Just love people, foi o que ele disse, né? Eu tenho isso gravado, às vezes é bom ouvir. Just love people, apenas ame as pessoas. Eu acho que a gente tem que começar tudo na nossa vida por aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente ama a Deus como? Através do próximo. A gente ama a Deus através das pessoas. Eu penso que não tem o que a gente possa fazer para Deus, a não ser amar as pessoas, entende? E isso foi um alívio também, sabe? Foi um outro alívio, porque de vez em quando vinha aquela sensação de culpa. Será que eu estou errado? Será que eu não me enganei? Porque eu não tenho medo de ouvir o não de Deus, eu só tenho medo de não ouvir. Se Deus dizendo não e eu não ouvir. E foi um processo doloroso e tal, como eu tô falando, ainda é algo que causa emoções em mim. E ainda nesse tempo, um pouco antes, eu li um livro da Vicky Beating. Eu posso deixar o nome desses livros depois, eu também acho que não tem em português. Foi lançado em 2018, é bem recente, é uma cantora gospel, né? Ela era cantora gospel, foi por 35 anos nos Estados Unidos, ela fez um sucesso bem grande acho que nos anos 2000, 2010, por aí, e ela era lésbica, sempre foi. Já tentou sair com homens, mas não dava certo, ela era só amizade. E ela nunca, aos 35 anos, ela nunca tinha se relacionado com mulheres, nunca tinha beijado uma mulher, nada. Continua assim. E o que aconteceu? Ela começou a sofrer com isso, obviamente, né? Ela não tinha família, né? No sentido de não ter um parceiro, não constituir uma família nova, assim, né? Então ela conta que o lugar preferido dela era um avião. Porque no avião tá todo mundo no mesmo patamar, tá todo mundo esperando para chegar em casa. Porque a casa dela ela tava sozinha, não ia ter uma parceira para estar com ela, entendeu? Isso me pegou, sabe, quando ela falou isso, porque é muito triste, assim, a pessoa não poder chegar em casa e não ter alguém porque ela não se aceita, porque foi reprimida, porque não deixaram, entendeu? É muito triste, assim, viver sozinho, sempre, independente do motivo, e eu acho ainda pior por causa de um motivo desse.
E eu sei que ela conta também, ela começou em alguns eventos e onde havia pregações assim bem homofóbicas. No período em 2010 houve uma campanha ali muito forte contra homossexuais nas igrejas e envolvia política e tudo mais. E ela também foi alvo de machismo. Ela conta uma vez, ela foi orar ela foi pregar não, foi cantar numa igreja e os pastores se reuniram para orar. E ela foi junto, ela queria orar junto. Aí o pastor falou: não, você vai ter que se retirar porque é só os homens, os líderes que vão orar, dos homens. Entre outras coisas. E ela teve uma doença autoimune, né? Não lembro qual que é o nome dessa doença, mas. E ela teve que parar a carreira dela, ela voltou para o Reino Unido, que é de onde ela é, né? Para se tratar. E aí nesse tempo ela entendeu: olha, eu preciso parar, eu preciso me cuidar, cuidar da minha alma. Porque ela conversou com um médico lá e esse médico falou assim: olha, eu tenho visto muita gente com doenças autoimunes e eu vejo que nesse tipo de doença que você tem, geralmente tem um fator de repressão de alguma coisa que você deixa guardado por muito tempo. E ele falou assim: olha, eu não vou te perguntar o que é, mas é algo que você deve pensar. E ela, na hora já veio na cabeça dela: eu estou me reprimindo a vida inteira. Então, ela que tinha se formado em teologia em Oxford, ela reconta, né? Ela conta que se lembrou de que em Oxford ela tinha estudado alguns livros mais liberais sobre a sexualidade humana e tudo mais. E esses livros eram mal vistos pelos professores conservadores, né, e tal. E ela falou assim: talvez seja tempo de revisitar Oxford e reler esses livros. Ela começou a ler livros que têm uma visão mais liberal sobre a Bíblia, em alguns assuntos da Bíblia e tudo mais, é uma visão diferente. E ela tomou esse período se afastando de tudo para ficar em silêncio, para orar. Isso é muito importante. A gente precisa ficar em silêncio, muitas vezes, se separar de todo mundo, se separar das atenções, de eventos gospel, de pregações, e você parar. Só você e Deus a sua Bíblia, você e Deus alguns livros, talvez. Você irá refletir, talvez a gente precisa de tempos em tempos, a igreja precisa fazer essas reflexões em silêncio, sem politicagem no meio, sabe? Sem envolver barulho, mas em silêncio, em oração. E ela conta, achei muito legal essa parte, ela fala que ela estava na igreja, numa catedral bem bonita lá do Reino Unido. Eu não conheço essa catedral, mas ela descreve assim de uma forma bem legal. E ela estava lendo Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, onde fala da experiência que Pedro teve com em que Pedro dormiu e ele teve um sonho. Nesse sonho, Pedro via descendo do céu algo como um cesto com animais impuros. E impuros para os judeus, né? Os judeus tinham uma série de animais que eles não poderiam comer, como frutos do mar, porco, etc. E Deus falava assim: mata e come. E Pedro falava: Senhor, eu nunca comi nada impuro em toda a minha vida. E Deus falava assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Essa história começa o período em que Pedro aprendeu que o evangelho não era apenas para os judeus, mas era para os gentios, era para todo mundo, para mim e para você. E ela fez um paralelo, é que nem hoje, assim, muita gente fala: não, o evangelho é só para heterossexuais. O evangelho é só para quem age como heterossexual, não é para pessoas que agem como homoafetivos. E ela fez esse paralelo, essa mesma mudança de paradigma que o próprio Deus causa, né? Tem muito mais, assim, para continuar na história. Ela sofreu muito depois que ela se assumiu, ela perdeu o emprego, todos os empregos, a agenda dela ficou vazia. Foi, assim, algo bem difícil para ela e esse livro vocês vão ter que ler, é muito bom. Gostei muito de praticamente tudo desse livro. Eu li também um livro de um cara chamado Mel White. Esse cara conta histórias parecidas de repressão e tudo mais, só que no caso dele ele chegou a casar com uma mulher e, e é pior porque daí você cria família e depois destrói a família e esse cara, ele inclusive ele fez a autobiografia do Jerry Falwell, que é um cara assim que promoveu uma campanha ferrenha contra homossexuais, a homossexualidade assim, nos Estados Unidos, onde eu estudo, né? Ele é o fundador do lugar onde eu estudo, é, da Liberty University. Eu amo essa faculdade, ela é maravilhosa, eu conheço pessoas assim maravilhosas, mas tem essa história aí, a gente não pode negar, né? Essa história.
E também, em conjunto com esses livros, eu li outros livros acadêmicos que explicam os versículos bíblicos que são usados para condenar a homossexualidade, qualquer tipo de homoafetividade. Explicam sobre um novo olhar, ou talvez um olhar mais antigo até, só que a gente não sabia, né, que eles acabam sendo excluídos pelas literaturas e por professores conservadores, que é o ambiente cristão, ele é mais conservador, geralmente. Então, diante de tudo isso que eu vivi, foi então que decidi me aceitar e hoje eu me aceito como homoafetivo. Eu acho que eu não tenho mais nenhum problema contra isso. Sou a mesma pessoa, mesmo jeito. Apenas que agora eu não vou sentir culpa de gostar de alguém. E se o coração bater e se a pessoa gostar de mim de volta, vai ser ótimo. E vários princípios, os princípios cristãos ainda se aplicam sobre amar a pessoa, sobre você não defraudar ninguém, sobre você não tirar vantagem de ninguém. Tudo envolve amor, tudo que é amor. Eu acho que é a Madre Teresa de Calcutá quem disse, se não me engano, ame, ou foi Agostinho, acho que foi Agostinho, que disse assim, ame e faça o que quiser. Tipo assim, você é livre para fazer tudo o que quiser, desde que seja fruto do amor. E é isso. E agora sim, outros desafios aparecem, né? Desafios não relacionados com essa área, desafios também relacionados com essa área, em respeito do preconceito da igreja, agora qual igreja que eu vou, o que eu faço, para quem eu conto, família, preconceito, são outras coisas que eu vou ter que lidar agora e que são talvez tão difíceis quanto esse período de aceitação, mas isso pelo menos eu tenho caminhado com a mente e o coração juntos agora, tenho tentado quebrar com